Olá, queridos, que a paz esteja com vocês, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui gravando esses vídeos aqui, bem curtos, para trazer um entendimento e uma maturidade espiritual para a tua vida, para as nossas vidas, que a gente cresce junto, amém? Então, antes que eu me esqueça, dê um like aí para que o YouTube possa recomendar mais vídeos nossos para você, tá bom? Que eu creio que possa trazer bastante entendimento e maturidade para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Compartilhe também com mais pessoas para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, levando até elas as verdades, as revelações do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que nos interessa. Amém? Irmãos, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, o verso 12, diz assim a palavra do Senhor: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Primeiro ponto, irmãos, que eu quero compartilhar com você é o seguinte: há uma maneira como nós nos vemos e uma maneira como o Senhor nos vê. Então, há o ponto de vista nosso, humano, a nosso respeito, e o ponto de vista do Senhor. Um dia nós nos veremos, nos conheceremos como o Senhor nos conhece. E para entendermos a matemática disso, vamos comparar nossa vida com uma audiência. Assim também era no tabernáculo. O sacerdote era o nosso advogado. Vamos comparar com uma audiência. Você se apresenta diante do Senhor para apresentar a tua causa, ele sendo o grande juiz. Então entra o advogado de defesa, o de acusação, enfim, todo esse processo de uma audiência. Pense nisso. Então entra o advogado para te defender, ok? Irmãos, dentro do tabernáculo o sistema era parecido. E vamos entender, dentro do tabernáculo o sacerdote ele não podia se assentar. Por quê? Porque primeiro que não tinha esse móvel, uma cadeira ou algo para ele se assentar dentro do tabernáculo enquanto ele estava oficiando, porque era a única coisa que ele não podia fazer, era descansar, porque ele estava trabalhando. Então preste atenção, a prova de que o Senhor nos vê como santos, como justos, lembrando nos outros vídeos, justo é quem não tem pecado. Então, ao ponto de vista de Deus, nós somos santos, justos. Nós não nos vemos assim porque 1 João está escrito que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Esse é o nosso ponto de vista a respeito de nós mesmos. Mas o Senhor não nos vê de outra maneira. O Senhor nos vê como alguém justo, como alguém que não tem pecado. Por quê? Porque ele se assentou, ele efetuou todo o trabalho de defesa ao nosso respeito. Ele não está operando, ele fez de uma vez por todas todo o serviço de intercessão, de mediação entre nós e Deus, e nós somos aceitos diante de Deus, então, agora como justos. Esse é o primeiro ponto. Preste atenção, a lepra também nos mostra que em Levítico, se eu não estiver enganado, capítulo 13 ou 23, diz assim que quando um leproso tinha alguma parte do seu corpo com lepra, ele era considerado leproso então, mas quando ele tinha todo o corpo leproso, ele era considerado limpo. Então não é uma questão de ser pecador pelo que fazemos. É uma questão de nós somos pecadores por herança do pecado. Então nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Agora, aos olhos do Senhor, nós não somos justos pelos atos de justiça que praticamos, mas nós somos justos porque nos tornamos justificados por Cristo. Essa é uma verdade espiritual, irmãos. É uma questão de ser e não de fazer. Hebreus 10, 11, 12 e o versículo 18 diz que ser remido é uma questão de posição em que você está e não o que você faz. Vamos ler Hebreus 10, o versículo 11 e 12. Vamos lá. Hebreus 10, olha o que diz o verso 11 e 12. E o 18 também. Diz assim, ó. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta de Jesus Cristo uma vez
por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. É a maneira como o Senhor te vê hoje. E qual é essa maneira, concluindo o pensamento? Ora, onde há remissão desses pecadores, já não há oferta pelo pecado, não precisa mais ser feito nada pelo seu pecado. Jesus Cristo efetuou de uma única vez, de uma vez por todas, o sacrifício pelos nossos pecados. Então, aos olhos de Deus, ao ponto de vista de Deus, nós somos justos, ok? Um dia nós vamos nos ver como Deus nos vê, amém? Um dia você vai se ver dessa forma. Por enquanto não vemos ainda, mas um dia nós veremos como Ele nos vê, como justos, embora já somos para Ele. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, que você viva como justo. Amém? Aquele que é justo, justifique-se ainda. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.